Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é a Revolta da Cachaça, período esse que vai marcar a história do Brasil a partir de 1660 até 1661, o que marca na história o quadro de que nós conhecemos como Revolta Nativista. Iremos fazer uma série de vídeos explicando o que foi essas revoltas e quais são as suas importâncias para gerar lá na frente o que nós chamamos crise do sistema colonial. Eu me chamo Isaac Torquato, sou formado em História e hoje irei falar um pouco sobre esse período. Primeiro momento, nós temos que destacar o que são revoltas nativistas. As revoltas nativistas, a gente usa o conceito nativo como se fosse pessoas que morassem aqui neste território, que são oriundos do que, né? Do nascimento aqui na colônia. Claro que a gente não está falando dos povos originários, né? Mas também a gente engloba também, às vezes, esses povos originários, mas isso cabe o vídeo para uma outra explicação. Em primeiro momento, a gente destaca que as revoltas nativistas, elas não tinham cunho onde elas queriam se separar, se desprender da metrópole. Elas estavam naquele momento, no início, contestando as imposições de mandados da metrópole para a colônia, já que nesse contexto vigorava o que nós conhecemos como Pacto Colonial. Beleza, pessoal? E a revolta da cachaça, ela tá dentro desse processo de o quê, né? De se contestar a metrópole a mandos, né, da coroa portuguesa. A colônia, ela começa a adquirir várias outras formas de poder, né, se expandir e sair um pouco daquele contexto enquanto colônia. A revolta da cachaça, ela vai ocorrer, né, ali no espaço geográfico que hoje nós conhecemos aqui, né, o Rio de Janeiro. Ela se encontra neste local. E um ponto muito importante é o que, né? Que a capitania, que aqui era capitania, depois vai se transformar em província e depois de província em estado, para a gente fazer uma analogia, né? A capitania do Rio de Janeiro, ela era comandada por então o chamado Salvador de Sá. Esse nome de Sá, né, ele é muito importante porque durante muito tempo essa família governou o Brasil. Se formos olharmos lá atrás no governador geral, né, o Mendes Sá, que tinha o seu sobrinho Estácio de Sá, e entre outros e outros Sás que foram importantes para marcar a história do Rio de Janeiro. E os historiadores colocam, né, a revolta da cachaça como o fim do prestígio da família Sá, e aí dando um declínio para esse prestígio, né, que essa família gozava durante esses contextos. Outro ponto importante é que Portugal, a partir de 1647 até 1649, vai proibir o consumo e a produção de cachaça no Brasil. E por que eles proíbem? Lembrando que nós estávamos passando logo após o período da União Ibérica e pensando em o que, né? Em balançar melhor a balança comercial favorável, pensa-se o que, né? Que com a proibição da cachaça se produz cada vez mais vinho lá na metrópole. E a cachaça, pessoal, ela foi muito importante porque ela era utilizada como moeda de trocas por traficantes brasileiros, né? Falam brasileiro para ficar mais didático, mas é óbvio que eles não se entendiam como enquanto Brasil, isso é uma construção muito mais para frente, mas os traficantes brasileiros perderam esse monopólio do escravismo, até porque na África, né, quando tinha essas trocas, se priorizava às vezes muito mais a cachaça do que o vinho, até porque a cachaça é um produto mais utilizado, a cachaça ela é mais viciante, o consumo dela, né, e a produção dela é até de certa forma mais barata. Esse ponto é muito importante. Além disso, pensa-se a metrópole e não abastecer o mercado interno, até que esse produto ele utilizava muito no mercado interno. E a cachaça ela era utilizada por escravizados, né, especialmente, porque como uma forma de incentivo de trabalho, claro, né, para pensar em um aumento da produção. E todos esses fatores vai fazer com que, né, a cachaça ela seja proibida, até porque Portugal pensa agora, né, em expandir o seu mercado e resolver problemas, como também da crise, né, do açúcar que vai ocorrer derivado da União Ibérica e também da expulsão dos holandeses durante esse contexto. É esse quadro geral que nós iremos falar.
Dando agora sequência para o segundo tópico, um outro ponto é tentar entender o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, né, ele vai receber essa medida da metrópole que deve se proibir no Brasil inteiro, né, a produção de cachaça. O Salvador de Sá, ele vai contra a metrópole e no contra a metrópole ele não vai deixar de desproibir, né? Ele não vai proibir a cachaça na capitania do Rio de Janeiro. Uma medida extremamente preocupada para a época e uma medida extremamente autoritária também. Indo contra a sua produção de cachaça, né, a partir de 1660. Obviamente, né, a gente tem que entender que ele não vai liberar a cachaça porque ele é bonzinho. Até porque na história a gente não trabalha com maniqueísmo. Essa ideia de bom, mal, de pessoas legais, de pessoas ruins. A história é feita através de construções sociais e entender os contextos e os processos. Então, quando ele vai pensar, né, nessa ideia de liberar a cachaça, é porque para ter uma maior taxação de impostos, para ele poder cada vez mais lucrar, gerar impostos muito maiores para aquele contexto. E é aí que nesse momento, determinados grupos de fazendeiros que usavam dessa produção de cachaça, cerca de 112 grupos de fazendeiros vão ir contra esses impostos implementados pelo então governador Salvador de Sá, né, que naquele momento gozava de um prestígio e ao término vai perder essa gozação desse prestígio, né? E vai gerar uma crise dentro da própria capitania do Rio de Janeiro. Isso é muito importante para a gente entender o estopim de como começou essa revolta. Essa revolta, ela se dá nesse estopim, né, dos fazendeiros contestando Salvador de Sá nesse período importante que é a cachaça. Beleza, pessoal? Além disso, essa revolta ela vai ter um ponto geográfico muito importante, uma cidade que hoje nós conhecemos como município de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, vai ser dentro e articulado dentro deste município onde é que esse grupo de 112 fazendeiros vão partir em rumo, né, ali o que hoje mais ou menos nós conhecemos como a Central do Brasil, onde é que ficava o governador geral, que nesse momento é o Salvador de Sá, para fazer uma série de medidas de protestos para que não se tenha, né, essa implementação de impostos sobre a cachaça. Até que já estava naquele momento em vários impostos abusivos. Eles não eram nem contra os impostos, eles até poderiam aceitar os impostos, mas não de forma obrigatória e abusiva. Eles definiam de forma de vez em quando e em outros contextos, né, em outros períodos mais favoráveis, né? Isso na concepção dos fazendeiros, desses 112 fazendeiros. Beleza, pessoal? Quando eles chegam lá na capitania ou no governador geral, o Salvador de Sá, ele tá lá em São Paulo, e quando ele tá em São Paulo, ele não deixou na vacância o poder, ele deixa um primo dele, né, algum parente da família dele. E aí, nesse momento, né, que os fazendeiros acusando ele também de deixar pessoas na família dentro da estrutura política, né, dentro dos governos, e aí que tiram ele e o colocam no poder o então chamado Agostinho Barbalho. E naquele momento ele nem queria assumir, mas acabou assumindo de forma forçada, e Agostinho Barbalho vai assumir. Ai, meu Deus, acontece, pessoal. Vai assumir o cargo de, então, governador-geral e vai tentar resolver esses problemas, né? Sendo desta forma o quê, né? Tentando retomar o poder. Só que, ao longo do decorrer, né? Nesse momento, o Salvador de Sá, ele volta para a capitania, aqui para o Rio de Janeiro, e quando ele retorna para o Rio de Janeiro, a primeira medida que ele faz é o quê? Acabar com o Agostinho Batalha, né? Que nesse momento já tinha até saído, deixou depois o seu primo, o seu primo, e aí acaba com a família Batalha, né? Para esse momento, e vai se restabelecer o poder aqui na capitania do então chamado Rio de Janeiro, né? Só que Portugal, observando esse período e esse momento, vai contestar o porquê o então Salvador de Sá, ele fez essa série de medidas como ir contra a coroa, além de matar uma pessoa que naquele momento era muito importante, essas séries de medidas autoritárias. E aí, como resultado, né, nós temos o que, né? Esses
comerciantes, esses fazendeiros, sendo todos eles anistiados, até porque no Brasil sempre se trabalhou muito de uma ideia dessa, né, de quem tem dinheiro não passa pela justiça da malha fina, então eles são anistiados, eles são libertos, não passam por julgamentos. A partir de 1661, nós temos a produção de cachaça sendo liberada aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Não a produção, mas a... Desculpa, não o consumo, mas a produção. Podia se produzir naquele momento. E a partir de 1665, 4 anos depois, aí sim nós temos a liberação e o crescimento do mercado aqui no Brasil. A revolta da cachaça, para pensar em termos de história do Brasil, é muito importante porque ela é uma das primeiras revoltas nativistas onde é que está se contestando a imposição da metrópole sobre as suas colônias e a forma como a colônia ela começa a reivindicar as suas próprias direitos que eles julgavam ser os seus direitos dentro dos seus próprios conceitos, dentro dos seus próprios mecanismos de defesa. Isso é muito importante para entender que lá na frente vai gerar a crise do sistema colonial. A gente, quando observa a história, a gente tende a olhar sempre o ponto final, mas esquece de todo o processo. E aí essa é uma das revoltas que também vai gerar, né? E série de outras revoltas, como a de Beckman, a dos Emboabas, entre outras. E essa está dentro desse conjunto. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Essa foi a Revolta da Cachaça.